vamos iniciar os nossos estudos em cima da Guerra do Golfo, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender, quando surgiu a Guerra do Golfo, tá bom? A Guerra do Golfo, na verdade, vou mostrar o mapa aqui para vocês. A Guerra do Golfo, ela surge ali nos anos de 1990, praticamente no contexto do fim da Guerra Fria. Tá? Então, você sabe que lá, na Guerra Fria, né, que foi o período de disputas geopolíticas entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós tivemos o fim do socialismo, que teve como bases aí algumas mudanças que ocorreram nos anos 80 nas mãos de Mikhail Gorbachev, como, por exemplo, a perestroika e glasnost, que vai culminar nos anos, com uma queda, enfraquecimento do poder do Partido Comunista na União Soviética, e vai culminar com a queda do Muro de Berlim em 89, 90, a reunificação das Alemanhas e a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, nesse contexto, então, que você tem a Guerra do Golfo acontecendo. Mas o que isso tem a ver com essa questão da Guerra Fria? Aí você tem que entender uma coisa importante. No ano de 1978 e 79, esse país vizinho aqui do Iraque, ó, esse é o Iraque, esse é o Irã, fez uma revolução teocrática lá. Ocorreu o que nós chamamos de Revolução Iraniana. Cai o governo do Shah Reza Pahlavi, que era muito próximo do Ocidente, e eles implantam uma teocracia xiita lá. Para combater essa teocracia xiita, quem assume lá é o Ayatollah Khomeini. Para combater essa teocracia, que não é interessante para o Ocidente, porque a região é produtora de petróleo, perceba que eles estão próximos do Oriente, do Golfo Pérsico, o que os Estados Unidos vai fazer? Vai se aproximar do Iraque, que tem uma divergência étnica dos iranianos. Os iranianos são persas, tá certo? E o governo instituído no Iraque era sunita, Saddam Hussein. Então, os Estados Unidos vão armar o Iraque, tá certo? Para combater o Irã. Então, nós vamos ter uma guerra de 10 anos aí, dos anos 80 até os anos de 1990. É aí que depois disso vai acontecer a Guerra do Golfo. Por quê? Porque quando cai o sistema socialista, os Estados Unidos não precisavam mais manipular o Iraque de acordo com seus interesses, até porque durante esse conflito do Irã versus o Iraque, quem ajudava o Irã, de certa forma, era a União Soviética. Então não existia mais União Soviética, entende? Então não era necessário mais você controlar o Iraque, ou melhor, manipular o Iraque para combater o Irã. Então os Estados Unidos virou as costas para o Iraque. É quando então Saddam Hussein elabora um plano de conquista de todos os países produtores de petróleo na região. E começa esse planejamento, essa coisa de ocupar a região, né, invadindo o Kuwait aqui embaixo, ó. E em resposta a essa invasão, o que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos invadem o Iraque, criando zonas de exclusão. Por quê? O que é importante você entender? A grande maioria de pessoas que vivem no Iraque não são de sunitas, perceba na legenda aí, tá? Você vai ter aí de muçulmanos xiitas, percebe? Então ele acaba criando uma zona de exclusão. E temos curdos também, que você já viu anteriormente comigo, na cidade de Mossul, Erbil e Kirkuk, aqui em cima, ó, regiões do maior grupo étnico do mundo, sem seu próprio território distribuído pelo Iraque. Então, já desde os anos de 1990, foi criada zonas de exclusão no Iraque do Norte e zonas de exclusão no Sul, porque, na sua grande maioria, os sunitas, liderados por Saddam Hussein, Bagdá, que vivia nessa regiãozinha mais verde. Então, essa foi a Guerra do Golfo, a guerra, né, a primeira guerra do século XXI, porque todo soldado tinha GPS e os mísseis Tomahawk, eles eram aí, vamos dizer assim, direcionados cirurgicamente, que é uma mentira, porque muita gente inocente morreu lá. Então, a guerra do Irã versus o Iraque, né, ela antecedeu a Guerra do Golfo. Então, engana-se quem acredita que os Estados Unidos entrou no Iraque somente no ano de 2003, depois da queda das Torres Gêmeas, porque o Bush vai criar a doutrina Bush e vai criar o eixo do mal. Entre os países do eixo do mal, você tem o Afeganistão, tem o Irã, tem o Iraque e tem a Coreia do Norte, percebe? Então, muito antes de 2003, os Estados Unidos já estavam lá.
Por que estava lá? Porque a polícia do mundo? Não, porque a região é rica em petróleo. Porque se não tivesse petróleo, eles não estariam lá. Deu para entender isso? Então, o mapa, ele personifica bem essa ideia, né, do que foi, de fato, aí, né, essa guerra do Golfo, tá bom? Uma guerra onde você teve a intervenção, né, dos Estados Unidos, de uma coalizão de 28 países, autorizada pela ONU, tá? Inclusive autorizada pelo Conselho de Segurança. Não se esquecendo que milícias, facções xiitas, foram apoiadas pelo Ocidente para combater os sunitas de Saddam Hussein, tá? Só retomando essa ideia do que é sunita e xiita, você sabe que a religião muçulmana ela surgiu no século VI depois de Cristo, e existem duas linhas de islamismo, né? Os xiitas, que acreditam que existe uma linhagem de sangue a partir de Maomé, a partir do quarto califa primo deles lá, e quem professa essa fé são os iranianos, beleza? E existem os sunitas, que são seguidores do Sunna, um livro, né? Boas práticas de um bom muçulmano, e, na verdade, quem conduz essa vida sunita na região são os sauditas. Então, existe uma divergência muito grande no Oriente Médio entre os sunitas e os xiitas. E essas disputas internas ficam claras dentro do Iraque, tá? Mais tarde você vai entender aqui o que vai acontecer. Os Estados Unidos vão invadir em 2003, eu vou comentar um pouco isso para você agora, mas vou falar sobre isso. Em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque para depor de vez o Saddam Hussein em Bagdá. E eles vão sair de lá, os Estados Unidos só vai sair de lá em 2011, quando o Obama retira as tropas. E aí o cinismo norte-americano, estadunidense, é impressionante. Para sair de lá, eles fazem uma eleição. E por ironia do destino, quem ganha a eleição são os xiitas, que são ligados ao Irã. Para derrubar esse governo xiita, os Estados Unidos vai investir em milícias sunitas. Eles investem nesses sunitas, que haviam sido combatidos por eles junto com os xiitas, e armam esse pessoal todo, treinam esse pessoal todo. E esse pessoal todo se volta contra o Ocidente e forma o famoso Estado Islâmico. Entende? Então, legal. Essa parte da Guerra do Golfo está interessante. Vamos falar um pouquinho agora dos atentados de 11 de setembro. Né? Então, depois de uns 10 anos aí, o mundo vivia um impasse geopolítico, né? Porque do ponto de vista econômico nós tínhamos os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, e para ser uma potência hegemônica não basta ser potência econômica, que não é o caso do Japão e a Alemanha é potência econômica, não é potência bélica militar. Então tem que ser uma potência política, econômica, militar para ser hegemônica. Os Estados Unidos se põe à frente, então, desse contexto geopolítico nos anos 2000, nesse primeiro século, primeira partezinha aí do século 21, né? E isso vai acontecer com a queda das torres gêmeas que você vê na foto aí. Então, por essas e outras, né, trapaças, por essas e outras traições a vários povos do Oriente Médio que o Ocidente provoca desde a queda do Império Turco-Otomano, muitos desses povos no Oriente Médio usam a tática do terrorismo para combater o coração do capitalismo que estaria nos países ocidentais. Então, desde os anos 90, surgiram grupos terroristas, tá? Entre eles um grupo importante chamado Al-Qaeda. Al-Qaeda que foi fundada por um cara chamado Osama Bin Laden. Osama Bin Laden é sunita, ele é filho de saudita, a família dele é extremamente rica, poderosa, vende petróleo para os Estados Unidos, e o pai dele fez lá a divisão dos bens lá, tá? E o Saddam Hussein era meio que ovelha negra da família, então ele pegou o dinheiro que ele recebeu na herança, constituiu a Al-Qaeda, que é um grupo terrorista que tem por objetivo, né, praticar a jihad islâmica, que é a guerra santa, contra esses povos do Ocidente, cristãos na sua grande maioria, e judeus, que tentam acabar com o islamismo. E eles vão fundar esse grupo lá na Nigéria, e o final disso tudo, a Al-Qaeda vai se instalar lá no Afeganistão.
E é a partir do Afeganistão, então, que eles fazem vários ataques, entre eles os ataques de 11 de setembro, e principalmente ao prédio que é o símbolo, né, do capitalismo contemporâneo nos Estados Unidos, lá em Nova York. Então, um ataque mirabolante aí, em várias frentes, mas a mais complexa foi o ataque às Torres Gêmeas, né, onde, então, em 11 de setembro de 2001, nós tivemos esse atentado que praticamente derrubou essas torres aqui, tá? Enfim, como resposta a esse atentado, que não foi só, como eu disse para você, lá nas Torres Gêmeas, mas tivemos no Pentágono também, e aí um avião caiu lá na Pensilvânia, derrubaram um avião, enfim. Como resultado disso, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o surgimento da doutrina Bush. O presidente dos Estados Unidos, nessa época, era o Bush. Bush, republicano, convoca, então, a nação, né, para dar uma resposta a esse ataque aí de 11 de setembro. E no que consiste essa doutrina Bush? O direito dos Estados Unidos combater todo e qualquer país que leve perigo ao capitalismo ocidental, principalmente aos Estados Unidos e os seus aliados, tá? Então, também nessa doutrina Bush, ele buscava, tá? Aqui tá a foto dele, ele, do Osama Bin Laden, ele buscava também legitimar ataques preventivos a países que estivessem ligados a esse terrorismo internacional. Então, ele elenca, pessoal, alguns países que, né, estão no bojo dessa questão à época. E ele cria, então, o chamado eixo do mal, que é um eixo, então, onde você tem países que podem trazer perigo aí ao que nós chamamos de capitalismo ocidental. Então, obviamente, que ele vai colocar na lista o Afeganistão, porque o Afeganistão abrigava a Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, e o sistema político lá era o Talibã, que também é uma coisa bem curiosa, uma hora também vale a pena a gente estudar mais a fundo a questão do Afeganistão e o Talibã. Talibã e Osama Bin Laden, pessoal, que foram treinados pelos Estados Unidos para combater a União Soviética nos anos 70, tá? Porque a União Soviética invadiu o Afeganistão, e para combater a União Soviética, quem treinou Osama Bin Laden e o Talibã foram os Estados Unidos, que mais tarde eles vão destruir esses caras aí, tá? Então, aí é a história, né, de traição, por isso que o pessoal tem ódio mortal dos Estados Unidos aí. Então, ele elenca como países do eixo do mal o Afeganistão, o Irã, porque o Irã já tinha problema desde 79 lá na Revolução Iraniana, o Iraque, porque Saddam Hussein estava enchendo o saco desde os anos 90, e a partir dos anos 90 também, a Coreia do Norte começa a dar trabalho para os Estados Unidos. Kim Jong-un começa a perceber que eles querem acabar com o socialismo em diferentes regiões do globo, e para fazer com que o seu sistema fosse respeitado, Kim Jong-un começa a desenvolver a bomba nuclear lá, pula fora do TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e começa a desenvolver seus mísseis, suas bombas, testes nucleares. Isso não é nada legal, porque ali você tem a Coreia do Sul, tem o Japão, enfim, tá? Então, é importante entender isso. Então, o que vai acontecer? Depois de 2001, é criada a doutrina Bush e é criado o eixo do mal. Em 2002, começa a saga de neoimperialismo, né, estadunidense no Oriente Médio, tá certo? Que o interesse não é acabar com o terrorismo, não, tá, pessoal? O interesse é manter as áreas de produção de petróleo, fornecendo petróleo de acordo com os interesses do Ocidente. Nem que para isso você tem que usar uma máquina de guerra, eles fazem isso, tá? Então, em 2002, o que vai ocorrer? Nós vamos ter a invasão do Afeganistão, percebe? Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai levar o problema lá para a ONU, Conselho de Segurança, os países de poder de voto de veto, acho que não é legal, mas ele não respeita a decisão e faz uma colisão e vai para cima e invade. Consegue tirar o Talibã do poder, mas não consegue capturar o Osama Bin Laden, que fica lá tocado nas montanhas lá do Planalto de Anatólia, o Planalto do Irã, lá, umas coisas assim. Enfim, tá? Então, você não tem esse êxito aí. Então, os Estados Unidos, a partir daí, começa a se afundar numa crise econômica, tá, pessoal? Porque fazer guerra é dar dinheiro, porque você destrói, alguém vai ter que reconstruir, entendeu? Os caras entram para destruir tudo e depois as empresas deles vêm reconstruindo tudo. Guerra é isso aí, percebe?
Só que a máquina de guerra dos Estados Unidos começa a ser um ônus muito grande economicamente para os Estados Unidos, que vai culminar nos anos de 2008 com a crise de 2008. E quem vai ter que resolver essa bomba é o Obama. Tá? Mas na sequência cronológica, 2001 caiu as Torres Gêmeas, 2002 invadem o Afeganistão, em 2003 eles caem para dentro do Iraque. De vez, porque eles já estavam lá desde os anos de 1990. E vão capturar o Osama Bin Laden num buraco lá e vão criar uma corte marcial lá e vão enforcar o Osama Bin Laden. E vão implantar um governo postiço. Os Estados Unidos vão ficar lá até os anos de 2011, como eu expliquei para vocês. Tá? Manipulando o Iraque, que é o grande produtor de petróleo. Se não me falha a memória, é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Tá certo? Tá? A técnica capitalista ocidental para dominar as áreas que eles querem é igual acontecia nos anos de 1500, o período colonial. É dividir para dominar. Coloca dois grupos para brigar, arma esses grupos, ganha dinheiro vendendo armas, deixa os caras se matar, enquanto isso eles vão tirando o que eles querem. Vai tirando petróleo, tira ouro, tira deles o diamante, vai tirando. É assim que funciona. É uma tática que sempre foi utilizada pelos países aí. Tá? Não só capitalistas também, os socialistas faziam isso também. Entende? Tá? Então, você tem aí, ó, a deposição de Saddam Hussein, ele está caindo aí, né? Ó. Então, quem são essas pessoas brigando dentro do Iraque? Xiitas e sunitas. Eles colocavam dois grupos ali para brigar e por aí vai, tá? A bola da vez, pessoal, era o Irã. Tá? Então, o Irã, quando percebeu que os Estados Unidos já estavam no território do Afeganistão e estava no território do Iraque, que tem fronteiras com o Irã falou, quer saber? Eu vou acelerar meu programa nuclear. Não quero nem saber, percebe? E vai acelerar. Bom, você sabe que uma guerra nuclear é diferente, né? É diferente. Então, os Estados Unidos acelerou, não invadiu, mas tem essa rusga que até hoje nós temos aí com relação a essas questões que envolvem o Irã, tá? O Irã é uma teocracia, tá, pessoal? Eu tenho uma foto aqui, ó, do presidente Hassan Rouhani em Teherã. Lá é assim, você tem um presidente, né, que controla o país, mas as leis do país não são leis de uma constituição. São leis teocráticas, o que vale lá é o Corão. Roubou, eles cortam a mão. Adulterou, apedrejado em praça pública. É assim o negócio lá. Percebe? Então, você tem um líder espiritual lá. Tá? Quem é a liderança espiritual lá, o presidente tem até que consultar ele. É o Ayatollah Khomeini, tá? Hoje. Beleza? Então, temos tensões. Até hoje, você não tem aí a questão resolvida entre os Estados Unidos e o Irã. Desde 78. Frequentemente, você tem eles se desentendendo. Principalmente agora que você tem aí você tem o Trump, né, com uma política internacional bem agressiva que você acompanha aí com o professor, tá certo? Então, numa sequência cronológica lógica aqui, o que a gente tem que entender, tá? Que depois que você teve 2008, a crise de 2008 e tal, o Obama sai o Bush, né? E aí você tem o Obama assumindo, o Obama já começa a vir com aquele discursinho sem vergonha, né? Que não, agora ele queria mudar a visão do mundo em relação aos Estados Unidos, que ele ia fechar a prisão de Guantánamo em Cuba com os terroristas do Oriente Médio, e que ele não queria mais guerra, tudo plácidos confábulos para povinos repousar. Por quê? Porque a política estadunidense vai continuar, mas de uma maneira diferente. Ao invés de entrar agressivamente, como os republicanos fizeram, como Bush, invadindo mesmo, eles em países que tinham presidentes que não atendiam os interesses dos Estados Unidos, eles vão armar revoltosos para combater os presidentes aí. É aí que surge nos anos de 1900, nos anos 2000, 2010, 2011, a Primavera Árabe. Então, na Tunísia tinha um presidente que não atendia os interesses dos Estados Unidos, um grande produtor de gás natural. Então, vamos armar os revoltosos para derrubar o presidente. Vamos armar os revoltosos para derrubar Hosni Mubarak, que morreu esse ano. Já dei aula de atualidades para vocês aí, ó. Derrubaram também na Líbia um cara chamado Muammar Gaddafi, beleza?
vão tentar derrubar um presidente lá no Iêmen, na Jordânia, e vão tentar derrubar na Síria um cara chamado Bashar al-Assad. Só que lá a conversa foi diferente, porque a Rússia ficou do lado de Bashar al-Assad. E aí você tem uma guerra civil que já dura mais de 8 anos e criou uma das maiores diásporas do mundo contemporâneo. Muitos sírios atravessando o mar, morrendo no mar Mediterrâneo para tentar chegar na Europa, e por aí vai. São os, né, são as ditaduras hereditárias, ou melhor, seria aí a questão dos refugiados, tá? Então aqui tem a cronologia de todos esses caras que eu falei para você, tá? Mas por que teve então a Primavera Árabe? Vou repetir para vocês. Primavera Árabe foram revoltas populares, entre aspas, que não foi tão popular assim, foi instigada pelo Ocidente para derrubar esse monte de presidente hereditário que não atende os interesses do Ocidente. Que Ocidente? Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, esse pessoal quer o petróleo. E esses presidentes aí estão atrapalhando o negócio deles. Então, vamos criar guerra dentro desses países para a gente poder colocar alguém lá que realmente responda os nossos interesses. Isso não quer dizer também que quem subiu ao poder deu uma cara nova, tá? Não quer dizer. Tá? Então, bem interessante aí, a gente está antenado aí. Então, tem um material, pede para dar uma analisada na Síria. Síria é essa aí que eu já tinha comentado alguma coisa para você, mas dá para a gente dar uma ampliada aqui na Síria. Se tem um mapa aqui melhor da Síria aqui, não. Aqui em cima, vou dar uma ampliada aqui. Esse mapa você vai entender a Síria ali. Vou ampliar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Então, opa. Aqui a Síria. Então, o que você tem que entender? A Síria é um país que não é um grande produtor de petróleo. O que acontece com a Síria é que na Síria se passa por ali os principais gasodutos que saem da Mesopotâmia e o Golfo Pérsico. E a Síria é importante porque esses gasodutos abastecem aqui no litoral do Mar Mediterrâneo, perto do Chipre, tá vendo aqui a Itália, ó, a Grécia, abastecem petroleiros que distribuem esse petróleo, esse gás natural para lá. Então, quem domina a Síria, domina esses gasodutos, domina todo um contexto geopolítico na região. Vale ressaltar que o governo de Bashar al-Assad na Síria sempre foi um governo pró-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e depois do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Síria fica do lado da Rússia. Não é à toa que na Síria você tem uma base militar naval muito importante da Rússia. Então, essa politicazinha dos Estados Unidos aí, né, de colocar um contra o outro aí, ela vai se estabelecer dentro da Síria, tá certo? E o interessante é que dentro da Síria, esses revoltosos que vão se armar, e na sua grande maioria esses revoltosos são sunitas, vão se armar, vão ser treinados pelo Ocidente, vão receber armas para combater o governo de Bashar al-Assad, que é um alauíta muito próximo do Irã e também da Rússia, né, praticamente xiitas. E esses caras que são armados pelos Estados Unidos a fim de combater esse governo de Bashar al-Assad, se volta contra os Estados Unidos e forma o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico ele é constituído no bojo da Primavera Árabe. Como é que isso vai funcionar? Primeiro, o Estado Islâmico surge lá dentro do Iraque, quando os Estados Unidos sai em 2011, cria aquela eleiçãozinha sem vergonha lá, que coloca no poder os xiitas. Ó, já vou falar para você aqui, se você não sabe o que é sunita e xiita, pode parar tudo, tá? Vai estudar o que é, revisa a aula anterior, senão você não vai entender nada. Entendeu? É complicado aqui. Se não entender isso aí, não vai para frente. Entendeu isso? Então, voltando aqui, ó, explicar isso para vocês. Então, ó, veja bem. Lá no Iraque, o que vai acontecer? Em 2011, sai os Estados Unidos e eles fazem uma eleição. Quem assume o poder lá são os xiitas. Aí eles vão armar os sunitas. Esses sunitas vão ficar contra os Estados Unidos e começa a formar o Estado Islâmico. O Estado Islâmico começou a ser formado dentro do Iraque. 2 anos depois, a mesma questão acontece dentro da Síria, com Bashar al-Assad, que é alauíta, associado aos xiitas, e você vai ter os sunitas sendo armados pelos Estados Unidos. Então, vai criar um grande Estado Islâmico ali de sunitas entre a Síria e o Iraque. E um Estado Islâmico teocrático, que vale ao Corão, e eles é o seguinte, hein, quem era xiita muçulmano não se convertesse ao sunismo, eles matavam.
Então, para combater esse Estado Islâmico todo aí, o que vai ser feito? Uma coalizão, eles vão buscar outros grupos para combater esse pessoal, inclusive os curdos, tá? Os curdos vão ser utilizados aí para tentar combater o Estado Islâmico. Que aí eu não preciso dizer para você que o Estado Islâmico estava fazendo lá dentro, né? Sequestrando mulheres, matando crianças, vendendo petróleo, estava aprontando um terror ali, virou uma guerra que você não tem noção, é uma guerra de aproximadamente uns 7 anos aí, tá? E, ó, presta atenção que eu vou falar para vocês, isso aí cai no vestibular, nós já vimos isso ano passado, pessoal que está no terceirão aí, segundão, ano passado a gente já estudou isso aí, isso aqui é a revisão, tá? Então, barba de molho, estuda, porque isso vai aparecer bastante, tá bom?